Saber Direito desta semana é sobre direito penal teórico. As aulas abordam as teorias da conduta no Código Penal e no Código Penal Militar, o fato típico, erro e tipicidade, antijuridicidade penal e as teorias da culpabilidade. As aulas são com o professor Rafael Lima. Olá, eu sou o professor Rafael Lima e hoje tenho o prazer de participar do programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Atualmente exerço a função de delegado de polícia no Distrito Federal, exerci a mesma função em São Paulo. Sou professor e coordenador de pós-graduações jurídicas na modalidade online. Antes de começar o tema de hoje, eu tenho que relatar a vocês que estão aqui nos acompanhando que eu também já estive aí assistindo aulas do Saber Direito, lá em 2011, quando eu tive contato com meus primeiros cursos à distância, que foi justamente aqui pelo Saber Direito. Me incentivaram, me inspiraram e hoje estou aqui realizando esse sonho e tendo essa honra de transmitir um pouco para vocês o conhecimento que adquiri ao longo do tempo. A aula de hoje focará no início da estrutura do crime conforme a teoria geral do crime. Dividimos esse curso em 5 aulas. Na primeira, analisaremos as teorias da conduta com sua evolução desde o início do século XVIII, chegando até os entendimentos atuais e o que é aplicado pelo direito brasileiro. Na aula 2, analisaremos o nexo de causalidade. A relação entre tipicidade e licitude vem na aula 3. Já na aula 4, entramos na análise relacionada à culpabilidade, também com discussão sobre as principais teorias relacionadas ao tema. E encerramos na aula 5, com análise das causas que excluem a culpabilidade, imputabilidade e punibilidade. Nesse sentido, podemos iniciar já nessa aula abordando as teorias da conduta. Sabemos que o crime, no conceito analítico adotado no direito brasileiro, que é tripartite, é formado por fato típico, antijurídico e culpabilidade. Dentro da estrutura do fato típico, temos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Não vamos ocupar vocês com temas simples, mas somente com entendimentos e posições mais complexas, para potencializar o seu aprendizado. Nesse sentido, começaremos com a análise da conduta, já que, como elemento do fato típico, ausente a conduta, não há sequer a necessidade de se analisar a antijuridicidade, tampouco a culpabilidade. Portanto, não há crime que ser apurado, processado no sistema de justiça criminal. Nesse sentido, pessoal, conduta atualmente é entendida como um movimento humano corporal, com vontade, com conteúdo, dirigido a uma finalidade. Mas para chegarmos a esta conclusão, muito estudo foi realizado. Começamos lá atrás, no início do século XIX, em que Franz von Liszt e Ernest Belling, junto com Gustav Radbruch, desenvolveram o primeiro aspecto da conduta, considerando naquela ocasião a conduta como um movimento humano despido de finalidade, um mero processo causal que provoca um resultado no caso concreto. Percebam que, nesse contexto, do início do século XIX, não tínhamos ainda a noção de ciências jurídicas, de ciências humanas, ciências da cultura, não tínhamos a noção de direito como é hoje. O início do século XIX é marcado por ideais positivistas. Não havia espaço naquele momento para a ciência jurídica, a ciência do direito, ciências humanas. As ciências naturais, exatas, como a matemática, reinavam naquele momento. Assim, podemos perceber que não há espaço para abstrações, não há espaço, nesse momento, para juízo valorativo do movimento corporal que é tido como conduta. Há observação pelos sentidos do que é conduta humana. Portanto, pessoal, a conduta aparece como um mero processo causal,
despido de finalidade. A vontade que efetivamente movimentaria essa conduta não é analisada no fato típico. A voluntariedade da conduta para a teoria causalista é apenas aquela necessária para fazer do ato um comportamento próprio do agente, diferenciando de movimentos reflexos, por exemplo. Nesse sentido, a conduta é separada em dois aspectos. Na ação típica, nós temos um contexto que se diferencia, porque a conduta tem um aspecto externo e um aspecto interno. O aspecto externo é a mera movimentação voluntária que provoca uma alteração no mundo natural, no mundo das coisas, no mundo concreto. Já o aspecto interno da conduta é analisado só na culpabilidade, em que se busca o que o agente quer com seu comportamento. Para a teoria causalista, também chamada de causal naturalista, de clássica, naturalística ou mecanicista, nós temos, portanto, a ação típica como a vontade sem querer interno, sem vontade como essência do ser humano, um movimento corporal e um resultado. O conceito analítico de crime já é o tripartite, considerando na culpabilidade somente, junto da imputabilidade, o dolo e culpa. Na culpabilidade, nesse contexto, adotando-se a teoria psicológica da culpabilidade, nós temos a imputabilidade como pressuposto de culpabilidade e o dolo e culpa como análise dessa vontade interna, do querer interno do agente. Perceba, pessoal, que não se deixa de considerar o que o ser humano quer, mas isso é transportado para a culpabilidade, como terceiro elemento, terceiro substrato do conceito analítico de crime. Substratos esses todos devem estar presentes para se considerar praticado um crime efetivamente, a fim de se perquirir, então, a punibilidade do sujeito ativo dessa infração penal. O dolo aqui é um dolo puramente psicológico, chamado de dolo natural, dolus bonus, já que analisa-se apenas a consciência do agente em relação à ilicitude do comportamento e a vontade, mas uma vontade, agora sim no dolo, com conteúdo, com finalidade, com querer interno. Percebam a diferença, é como se existissem duas vontades. Numa abstração jurídica, teríamos então uma vontade como um mero movimento voluntário do agente, que faz com que o ato possa lhe ser atribuído, e a vontade como elemento psicológico, como o querer interno, o fim efetivamente pretendido pelo agente. A ação típica, portanto, não se confunde com o que o agente pretende. A antijuridicidade, que é a análise de contrariedade do fato à norma, também é puramente formal. Aqui, na teoria causal naturalista, a antijuridicidade é vista apenas como subsunção do fato à norma. Matar alguém tem subsunção direta no artigo 121 do Código Penal, que dispõe expressamente matar alguém. Percebam, portanto, sendo a antijuridicidade puramente formal, a tipicidade também será formal. Não temos aqui ainda a tipicidade material que vemos hoje. Lembrem-se, teoria causal naturalista é a teoria clássica, desde o início do século XIX. Seus maiores expoentes já foram citados, mas também foram criticados por suas conclusões. Temos uma culpabilidade puramente psicológica. As principais críticas ao causalismo decorrem justamente de suas conclusões, já que para esse pensamento jurídico, o movimento humano não se explica em casos de crimes omissivos, tampouco em casos de crimes sem resultados, como o crime formal e crimes de mera conduta. Não considera elementos normativos e subjetivos do crime, o que faz nascer um conceito curioso, uma classificação de infrações penais conforme a sua normalidade ou não.
Como o causalismo é baseado nas ciências naturais, portanto, ciências em que se é possível observar o resultado, nós temos um tipo normal quando ele é composto apenas por elementos objetivos, que não exigem juízo de valor para a sua compreensão. Matar alguém é um tipo normal. É presumível seu significado. Não há necessidade de valorar elementos do tipo. Diferente é o que ocorre em crimes como falsidade ideológica, que traz elementos normativos e subjetivos, como o conceito de documento é um elemento normativo que deve ser interpretado e ter um significado específico, além da finalidade específica de causar prejuízo a alguém, considerado elemento subjetivo. Por isso, crimes que possuem elementos normativos e subjetivos são considerados tipos anormais. Trata-se de pura classificação doutrinária sem repercussão prática, mas que é importante, sobretudo ao considerarmos que o causalismo se baseia na observação, na experimentação. Aliás, há uma crítica no sentido de considerar o causalismo um raciocínio cego, porque nada vê. Só é percebido pelo pensamento clássico de conduta atos que se podem repetir de igual maneira, atos mecânicos. Por isso, o positivismo é sua base. Positivismo com ciências naturais, matemática, ciências exatas, em concretude, o que se pode ver e sentir no momento da análise. Não há espaço para abstrações, não há juízo de valor no comportamento do agente. A conduta humana é percebido como um mero processo causal, despido de finalidade. É como se um agente pretendesse matar alguém, mas sua conduta é considerada somente no ato de matar, de ceifar a vida do agente. A vontade de matar efetivamente será analisada só na culpabilidade. Culpabilidade esta que já percebemos é considerada em um aspecto, aí sim, puramente psicológico. Há ali um pressuposto para aplicá-la, que é a imputabilidade, capacidade de receber a responsabilização penal. Junto disso, analisa-se como suas espécies a culpabilidade dolosa, quando a gente quer e pretende o resultado, e a culpabilidade culposa, quando, embora sua conduta decorra de um comportamento voluntário, o resultado provocado é involuntário. Veremos mais à frente, com calma e atenção, o conceito e a evolução da culpabilidade enquanto estrutura do crime. Nesse momento, ficaremos com a análise do fato típico em seu primeiro substrato, que é efetivamente o comportamento humano. A segunda principal crítica ao causalismo decorre do fato de que, sendo a conduta apenas observável pelos sentidos, não se poderia diferenciar a lesão corporal da tentativa de homicídio. Afinal, a tentativa de homicídio e a lesão corporal, no mundo dos fatos, no mundo da experimentação, da observação, são idênticas. Quem lesa alguém e quem quer matar e não consegue, também lesa. Portanto, essa é uma das maiores críticas ao causalismo. Há também quem o considere um raciocínio incoerente para explicar crimes culposos, como veremos à frente. O fato típico, portanto, é composto, para a teoria causal valorativa, de conduta sem finalidade, resultado, nexo causal, tipicidade puramente formal. A antijuridicidade também é formal como mera subsunção do fato à norma penal. Se há um encaixe perfeito entre a conduta sem finalidade de ceifar a vida de alguém, há a subsunção perfeita no artigo 121, matar alguém. Já a culpabilidade, em um aspecto meramente psicológico, é tida como imputabilidade em seu pressuposto e as espécies que são dolo e culpa. Você entendeu
qual é o resultado da teoria causalista? Vamos testar esse conhecimento? Vem conosco. Percebam o que a questão manifesta. O causalismo considera a vontade sob quais aspectos? Alternativa A vontade é composta por aspectos externos e interno, sendo o aspecto interno analisado na culpabilidade. Alternativa B, a vontade é composta por aspectos externos e internos, sendo este analisado dentro do contexto de fato típico. Alternativa C, a vontade é composta apenas por aspectos internos. E alternativa D, a vontade não é considerada para fins de análise da conduta. Como nós já apresentamos, a vontade para o pensamento clássico é dividida, sim, em dois aspectos. O aspecto externo é mero movimento causal, despido de finalidade, mero movimento voluntário, que faz do ato um comportamento próprio do agente. E a vontade, em seu aspecto interno, é efetivamente o que ele pretendia com seu comportamento. E esse aspecto é analisado somente no terceiro substrato de crime, a culpabilidade, que junto à teoria causalista é puramente psicológica, com análise de imputabilidade e dolo ou culpa como suas espécies. Qual é a alternativa correta? A alternativa A, que indica adequadamente a separação como aspecto interno e externo da vontade, sendo o aspecto interno analisado na culpabilidade. Seguindo em evolução ao tema de hoje, vamos analisar a teoria neocantista, também chamada de neoclássica, causal valorativa, justamente por incluir no comportamento uma análise de valor. Seu principal expoente é Edmund Mesmer e surge no início do século XX com base na causalista, porém propondo uma superação do pensamento puramente naturalístico que se baseava nas ciências naturais, no positivismo científico. Nesse sentido, Mesmer tem o mérito de trazer um juízo de valor para dentro da análise do fato típico. Mas essa análise de valor nada tem a ver com a vontade em seu aspecto interno, que continua sendo analisado na culpabilidade. Percebam que o autor introduz uma racionalização no método monista trazido pela teoria causalista. Teoria causalista se pauta na observação, na experimentação, na repetição, o que pode ser observável pelos sentidos humanos, pela visão, pela audição. Mesmer dá um algo a mais para essa análise ao considerar valores experimentalistas, valores metafísicos com a análise de fenômenos sociais. É possível agora trazer a subsunção da realidade jurídica à realidade social, unindo os dois elementos. A noção de valor retira aquela diferença trazida pelos tipos normais e anormais. Mesmer considera possível que o crime seja considerado a partir de elementos objetivos, como mero descrição formal da conduta e do comportamento, mas também considera elementos normativos e elementos subjetivos dentro da conduta, dentro do tipo penal. Portanto, não há mais a diferenciação entre tipos anormais e tipos normais. Rompe-se com o monismo metodológico do causalismo. Mas não altera a sua estrutura típica. O crime continua sendo tripartite, como o fato típico, antijurídico e culpável. Inclui-se aqui a noção de elementos da atipicidade e faz desaparecer a diferença que nós já vimos de tipos normais e anormais. A antijuridicidade, em seu turno, passa a ser material. Após concluirmos a existência do fato típico, a análise da antijuridicidade envolve danosidade social do comportamento do agente. Esse também é o grande mérito de Mesmer, o qual, além de considerar valores
quando da análise da conduta, também considera dano social material efetivo na antijuridicidade. O autor adota ainda, junto à culpabilidade, a teoria psicológica normativa. A imputabilidade continua sendo pressuposto da culpabilidade, continua sendo a capacidade de responsabilidade. O dolo e culpa continuam sendo suas espécies, mas há a inclusão de um elemento normativo, que é justamente a exigibilidade de conduta conforme a norma. O dolo, em seu turno, passa a incluir também um elemento normativo, que é a consciência atual da ilicitude do comportamento. Por isso se diz que o dolo, para a teoria neocantista, teoria causal valorativa, aquela que inclui um juízo de valor na análise da conduta, é um dolo normativo, composto por aspectos subjetivos e aspecto normativo ao considerar a consciência atual da ilicitude do comportamento do agente. As principais críticas ao neocantismo são justamente o fato de ser contraditório o raciocínio de se considerar elementos normativos e subjetivos do crime, já que ele adota base causalista das ciências naturais, da experimentação, daquilo que se pode observar. Nesse sentido, resultados só chegamos quando da teoria finalista. A teoria final ou finalista de Hans Welzel traz uma evolução e uma verdadeira modificação na estrutura do crime, que continua sendo tripartite, como um fato típico, antijurídico e culpável. Contudo, o autor desloca a análise de dolo e culpa, subtraindo o aspecto interno e subjetivo do crime, da conduta, da culpabilidade para o fato típico, inserindo o dolo ou culpa como elementos da conduta. Considera o autor que não é possível ter um comportamento humano despido de finalidade. Todo movimento causal é incentivado por um querer interno. Não é possível separarmos duas vontades do ser humano. Ou ele quer ou ele não quer. A ação, então, passa a ser um comportamento que produz modificação no mundo exterior, dirigido finalisticamente pela intenção, pelo querer do agente. Isso rompe com a cegueira do causalismo. Agora, a conduta passa a ser vidente, já que se espera o que o agente pretendeu no início de seu comportamento como resultado final. Ao migrar da culpabilidade para o fato típico, o dolo volta a ser natural. A consciência atual, como elemento normativo existente e proposta pela teoria neocantista, agora desaparece e se insere como um elemento autônomo da culpabilidade, que passa a ser normativa puramente. Adota-se na culpabilidade, portanto, a partir da teoria finalista da conduta, a culpabilidade normativa pura, já que extraímos dela seu elemento subjetivo, seu elemento psicológico, que foi levado para a conduta. Agora a culpabilidade é imputabilidade, como capacidade de responsabilidade, consciência da conduta, mas não mais atual, e sim potencial, além da exigibilidade de conduta conforme a norma. Para ser considerado crime, o fato típico, que envolve a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade, além de configurar uma antijuridicidade material com danosidade social, também deve analisar elementos de culpabilidade, elementos de valoração. Surge a culpabilidade como um juízo de reprovação social quanto ao comportamento do agente. Se ele é imputável, ele tem capacidade de entender o que fez. Se lhe era exigível comportar-se conforme o ordenamento jurídico, nós podemos analisar se ele tinha potencial consciência da ilicitude do comportamento. Concluindo pela presença de todos esses elementos, podemos concluir que o sujeito ativo praticou um crime. A principal crítica ao causalismo é a impossibilidade também de explicar crimes culposos,
já que o crime culposo, como um comportamento humano voluntário que provoca um resultado involuntário, não tem querer interno. No entanto, a doutrina moderna discorda desse raciocínio, porque o agente quer sim provocar um resultado, porém esse resultado, inicialmente, é lícito, está conforme o ordenamento jurídico, mas o meio para se chegar a ele é descuidado, é mal escolhido e gera um resultado involuntário que deve ser previsível. Veremos, quando da análise da culpabilidade em formas de conduta, que o comportamento culposo é sim voluntário. O resultado é que decorre da involuntariedade. Portanto, não haveria por que haver críticas ao causalismo. Aliás, não haveria por que haver crítica ao finalismo nesse momento em relação a este tema. O fato típico, portanto, continua sendo tripartite, fato típico, antijurídico e culpável. A conduta humana agora tem finalidade, tem querer interno, tem finalidade pretendida pelo agente, junto do resultado, nexo causal e tipicidade, a antijuridicidade como segundo elemento do crime e a culpabilidade puramente psicológica, como um juízo de reprovação social feito quanto ao comportamento do autor imputável, que tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e não lhe era exigível que atuasse em desconformidade do direito. Pelo contrário, era exigível que observasse as normas no caso concreto. Praticou o crime e será responsabilizado. Atualmente temos ainda análises funcionalistas. Mas antes de chegar a esse ponto, vamos trazer o pensamento de Johannes Wesses, que trouxe a teoria da ação socialista, percebendo que o movimento humano voluntário, intencional, dividido a uma finalidade, deve ser observado conforme a danosidade social que ele representa. Não pode, portanto, o agente que pratica um comportamento que gera um resultado ser apenado se esse resultado não tem relevância social. É necessário considerar a relevância jurídica junto à relevância social. O dolo e culpa, para a teoria personalista, para a teoria socialista, melhor dizendo, da ação, continua na conduta, mas o dolo e culpa vão também ser analisados na culpabilidade. Temos duas análises de dolo e culpa. Essa teoria não foi aceita e não foi aplicada, mas é uma construção doutrinária que nós devemos estar atentos, que considera, portanto, a vantagem que é a capacidade de o agente se adequar na realidade jurídica à social, mas que tem uma grande desvantagem, que é o conceito aberto de danosidade social, de conduta socialmente reprovável. Você percebeu todas essas características? Vamos testar seu conhecimento? Vem com a gente! Para o pensamento neocantista, a estrutura do crime é composta por fato típico e antijuridicidade, antijuridicidade e culpabilidade, fato típico, antijuridicidade e culpabilidade, fato típico, antijuridicidade e punibilidade. Qual é a resposta correta? A mais adequada será a alternativa C, já que o neocantismo, a teoria causal valorativa, se apoia nas mesmas bases do causalismo e, portanto, considera o conceito analítico de crime tripartite, com 3 elementos: fato típico, antijurídico e culpável, cada elemento composto por seus substratos. Portanto, pessoal, não confundam. Houve, a partir da teoria finalista, o conceito bipartite de crime, aquele que considerava a estrutura do delito apenas como fato típico e antijurídico, deixando a culpabilidade para uma análise posterior, como um juízo de reprovação social autônomo. O crime existiria somente pelos 2 elementos. Mas para o causalismo e a teoria neoclássica, isso não é possível, porque justamente o elemento subjetivo do crime é analisado na culpabilidade. Se extrairmos o elemento da culpabilidade da estrutura do delito,
nós teremos apenas responsabilidade penal objetiva, o que sempre foi vedado pelo pensamento jurídico, desde os seus adeptos mais comezinhos da teoria causalista. Atualmente, o conceito de conduta é analisado sobre uma nova vertente. Não se discute mais que a conduta é um comportamento humano, voluntário, que produz resultado. Não se discute mais que o dolo e culpa estão no fato típico, na primeira estrutura do crime. Porém, agora, sobretudo por Klaus Roxin e Gunther Jacobs, é necessário buscar a função, a missão do direito penal no ordenamento jurídico, para que tenhamos crime, como decorre do direito penal, que possui como principal virtude a intervenção mínima na esfera privada, somente podemos considerar existente o crime quando o mesmo tema não foi suficientemente afastado por outros ramos do direito. A intervenção mínima deve sempre pautar a incidência penal. Na década de 70, portanto, na Europa e durante todo o século XX no Brasil, nos dedicamos a estudar as orientações funcionalistas de Roxin e de Gunther Jacobs. Gunther Jacobs trouxe o funcionalismo sistêmico, funcionalismo radical. Klaus Roxin, de outro lado, traz uma estrutura mais branda, como um funcionalismo teleológico, também chamado de funcionalismo dualista, moderado, ou da política criminal. Com a obra A Política Criminal e Sistema Jurídico Penal, na década de 70, o autor traz ao contexto do sistema de justiça criminal a política criminal. Política criminal decorre justamente das estratégias de controle da criminalidade. Se vamos perquirir qual é a missão do direito penal, qual é a função efetiva do direito penal no sistema, nós temos que perceber justamente esse elemento. O autor baseia o seu pensamento na teoria personalista da ação. Considera, Klaus Roxin, que a conduta como um movimento humano corporal voluntário que produz modificação no mundo exterior e provoca um dano social relevante, só pode ser considerada como manifestação da personalidade do ser humano como centro psicoespiritual. Não se pode presumir conduta, mas sim o comportamento do agente deve decorrer da sua personalidade. Para o autor Klaus Roxin, a função do direito penal é proteger valores essenciais, é proteger bens jurídicos relevantes, para que não sofram ataques intoleráveis por parte do direito. A função, para Roxin, é justamente proteger bens jurídicos. A teoria do delito passa por uma reconstrução total. O autor exclui da estrutura do crime a culpabilidade, que passa a ser uma culpabilidade funcionalista, como limite de aplicação da pena. Ao conceito de conduta, soma-se a noção de relevante e intolerável lesão como manifestação da personalidade e considera 3 elementos do conceito de crime. Embora tenha afastado a culpabilidade, trouxe a noção de responsabilidade, que com a culpabilidade quase se confunde. Sendo um agente responsável, aí sim incide a culpabilidade. Para Klaus Roxin, a estrutura tripartite do crime envolve fato típico, com seus elementos. Culpabilidade não está na estrutura do crime, mas sim a antijuridicidade e a noção de responsabilidade. A responsabilidade, como último elemento do crime, no lugar da culpabilidade, é composta pelos elementos desta última: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Mas soma-se a ela o elemento de necessidade da pena. Considera que, mesmo percebendo uma conduta voluntária que lesa bens jurídicos de modo intolerável, mesmo que esse fato típico seja antijurídico, e mesmo que o agente tenha imputabilidade, tenha potencial consciência da ilicitude, lhe era exigível comportar-se conforme o direito, se não há necessidade de pena,
Se não há necessidade de fazer valer a missão e a função do direito penal de proteger bens jurídicos relevantes, não podemos falar em crime. O autor afasta, rechaça, portanto, o pensamento de crimes de perigo abstrato, em que não existe dano concreto a ser analisado. Justamente a maior crítica do funcionalismo de Roxin é esta. Considerando um fato típico antijurídico e os elementos originais da culpabilidade, não é a necessidade da pena que vai determinar a culpabilidade do agente. Para Roxin, a culpabilidade é funcional, como limite de pena, sendo essa também a maior crítica em relação ao que o autor propõe. O funcionalismo radical, sistêmico, monista ou normativista de Günther Jacobs é bem mais duro e considera que a função principal do direito penal é reafirmar a norma violada. O direito penal tem a missão, tem a função de garantir expectativas sociais. A base teórica de Günther Jacobs, com o funcionalismo sistêmico, como o próprio nome indica, é a teoria dos sistemas de Niklas, que determina o sentido de que a sociedade funciona através de um sistema de comunicação, um sistema de expectativas comportamentais. O professor Niklas Luhmann entende que pode-se esperar que a pessoa respeite o sinal vermelho, por exemplo. Nesse sentido, eu posso tranquilamente passar pelo sinal verde, porque eu tenho a expectativa de que a norma será obedecida. Eu tenho uma expectativa que deve ser garantida de que eu posso passar no sinal verde no trânsito sem me preocupar com o que vem do outro lado, sem me preocupar com possíveis avanços de sinal vermelho, com a quebra da norma. Por isso, essa expectativa social é a base da punição da teoria funcionalista de Günther Jacobs. Para o autor, o direito penal serve-se unicamente para reafirmar a norma violada e para incentivar a obediência ao direito. Por isso, se a pessoa frustrou expectativas normativas, merece ser punida. A conduta para o autor é o comportamento evitável pelo simples pensar humano. Tem aí sua segunda base teórica, a teoria da evitabilidade individual. Se o resultado pode ser evitado pela reflexão do agente no momento da prática da conduta, em nosso exemplo, se eu, sabendo que o sinal vermelho determina que eu pare no trânsito, eu poderia ter evitado um acidente de trânsito que resultou em uma lesão ou em uma morte. Por isso, pessoal, a evitabilidade individual, junto com a teoria sistêmica de Luhmann, são as bases de Günther Jacobs. Não idealizado por Günther Jacobs, mas reacendido pelo seu pensamento funcionalista, temos o direito penal do inimigo, em que Muñoz Conde chama de direito penal bélico. Para esse pensamento, o direito penal deve ser visto sobre duas vertentes. Um direito penal menos rígido para cidadãos maus, cidadãos que eventualmente se afastaram da obediência ao sistema, mas que não reincidiram. Por isso, sofrerão os rigores do direito penal, mas com garantias constitucionais, com garantias processuais, com penas brandas. Já para o cidadão considerado inimigo do Estado, nós temos um outro direito penal do inimigo. Um direito penal que retira garantias individuais, afasta garantias processuais. Portanto, pessoal, surgem principais estandartes que orientam esse pensamento. Mas não se confundam. O pensamento do direito penal do inimigo é um raciocínio que existe desde muito tempo. Nós temos a teoria de Protágoras, um filósofo
para quem a sanção primeira deve ser para orientar o sujeito. Já a reincidência penal desse sujeito que foi pedagogicamente orientado a seguir as normas deve ser uma sanção penal de inocuização, de neutralização. Nós devemos extirpar da humanidade pessoas que não conseguem viver em sociedade, pessoas que não conseguem cumprir expectativas sociais. Portanto, desde os comezinhos, raciocínios de contrato social, o direito penal do inimigo já existe. Não é uma criação nova e nem surge do pensamento de Gunther Jacobs, mas é reacendido por ele. Atualmente, temos diversas provas de que o direito penal do inimigo é aplicado, considerando comportamentos abstratos, crimes de perigo abstrato. Nesse sentido, pessoal, são as principais características do direito penal do inimigo, que decorre, é reforçada atualmente pelo pensamento de Gunther Jacobs. A antecipação da punição para meros atos preparatórios de crime. Nós temos que o inter criminis, o caminho do crime, é formado pela cogitação, preparação, execução e consumação. A cogitação não é punível. Surge o direito de perversão. A pessoa pode ter pensamentos pervertidos. Ela pode pensar em matar alguém. O que não é permitido pelo direito é que se manifeste esse pensamento no caso concreto. O que não é permitido é que você, embora pretenda achincalhar alguém, verbalize, materialize essa ofensa à honra subjetiva da pessoa. Já a preparação, que em regra não é punida, agora surge sim como crime autônomo. Os atos preparatórios do crime não eram punidos. A principal base científica dessa análise era o princípio da exterioridade da ação. Para se punir alguém, ele deve manifestar, materializar o comportamento. O direito penal do inimigo, como ele relativiza garantias, relativiza também o princípio da exteriorização. Nesse sentido, a associação para o tráfico de drogas é uma manifestação de direito penal do inimigo. Se eu me juntei a algumas pessoas para traficar drogas, angariamos um dinheiro para comprar drogas, entramos em contato com o traficante do exterior, isso já é por si só um crime apenado pelo direito, porque nós nos associamos para praticar um crime grave, um crime intolerável. Nesse sentido, nós temos, portanto, a penalização, tipificação de crimes decorrentes de meros atos preparatórios, sem que ainda tenha sido exteriorizada a conduta. Além disso, surgem crimes de perigo abstrato e crimes de mera conduta, que não têm resultado naturalístico, em que o mero comportamento já justifica a tipificação penal. Ao lado disso, e agora relativizando o princípio da legalidade na vertente da taxatividade, nós temos tipos vagos, indeterminados, punindo comportamentos que não se podem observar pelos sentidos. Prepondera aqui, no direito penal do inimigo, o direito penal do autor, do comportamento e não o direito penal do fato. É grave a conclusão a que podemos chegar por essa análise, mas ela tem repercussões até na execução penal, como regime disciplinar diferenciado, aplicável a pessoas que têm envolvimento com crime organizado. Atualmente é possível retirar uma pessoa de uma cela coletiva e colocá-la em isolamento dentro da prisão, justamente para evitar que de dentro de sua cela coletiva continue organizando crimes do lado de fora da prisão. Mais uma manifestação do direito penal rigoroso, sistêmico, mais uma manifestação do direito penal do inimigo, que considera duas espécies de pessoas: cidadãos maus, que eventualmente caíram em algum contexto que o levaram a delinquir, mas não é o comportamento, não é hábito da pessoa. Temos o exemplo, a embriaguez ao volante. Aliás, crime de perigo abstrato, em que basta
a pessoa ter um nível de teor alcoólico no seu organismo para que lhe seja atribuído, imputado uma infração penal. Mas dano social não há nenhum, a não ser quando ele produz um resultado naturalístico, por exemplo, uma lesão culposa, um homicídio culposo. Pessoal, fiquem atentos a isso. Vamos ver se você captou bem essas informações. Vamos testar seus conhecimentos de novo. O finalismo teve o mérito de trazer ao fato típico qual aspecto da culpabilidade? Alternativa A, a conduta. Alternativa B, antijuridicidade. Alternativa C, resultado. E alternativa D, dolo e culpa. Analisamos o tema com muita cautela. O que você acha? A resposta está na alternativa D. Percebemos, dolo e culpa são os elementos subjetivos trazidos por Hans Wessel ao construir a teoria finalista da ação para o fato típico. O fato típico, que antes era composto pela conduta voluntária como mera percepção material de ser o ato um comportamento próprio do agente e não um ato mecânico, agora é considerado no aspecto subjetivo. O crime deixa de ser dividido em aspecto interno e externo quando da análise da conduta no fato típico. O fato típico, que traz a conduta, manifesta um raciocínio que só pode ser considerado como uma manifestação final do agente, seu querer interno. Atualmente, outras tantas teorias tentam explicar a conduta. Os principais estandartes estão baseados no funcionalismo de Roxin no direito brasileiro. Uma teoria importante de construção doutrinária, embora sem grande aplicação prática, é a teoria da ação significativa, elaborada por Vives Anton. O autor traz bases teóricas filosóficas de liberdade política, de liberdade de ação, para considerar que a ação humana só pode ser considerada sempre no caso concreto. A ação humana não pode ser abstratamente tipificada como um crime. Nós não podemos, pela teoria da ação significativa, concluir que toda morte, toda retirada de vida de alguém será crime de homicídio. Para o autor, deve-se buscar o significado de o que a ação daquele sujeito representa, e não como ela foi manifestada. Um homicídio pode ser afastado por uma justificativa. O direito penal determina que é proibido matar alguém se não houver uma causa de justificação. Se um ladrão entra na sua casa armado, colocando em risco sua família, e vai para cima dos integrantes da sua família para matá-los, você tem o direito, você tem um incentivo do Estado que tolera que você mate aquela pessoa em legítima defesa. A legítima defesa, sabemos, é elemento que não está analisado na ação. E veremos qual é a alocação adequada da legítima defesa. Mas para Vives Anton, sequer haveria conduta. Não é uma causa de justificação, e sim o motivo pelo qual o agente comportou-se daquela forma. Se o agente comportou-se dessa maneira, não podemos nem perquirir a antijuridicidade, a culpabilidade do comportamento. O que ele fez não pode ser reprovado. Qual é, afinal, a teoria adotada pelo direito penal brasileiro? Temos duas respostas. O Código Penal e a doutrina tradicional adotaram a teoria finalista de Hans Wessel. O CPM, no entanto, Código Penal Militar, é expresso ao adotar a teoria causalista. O artigo 33 do CPM separa a culpabilidade da análise de fato típico e antijuridicidade. Porém, orientações funcionalistas também fazem parte da análise de crime, sobretudo a orientação funcionalista de Klaus Roxin,
embora com temperamentos, já que não se adota o elemento necessidade, responsabilidade como estrutura do crime. O crime no direito brasileiro continua sendo um fato típico antijurídico e culpável, e continuamos sim buscando a função do direito penal, que é garantir que valores sociais relevantes sejam protegidos pelo direito. Na próxima aula, vamos verificar aspectos relacionados ainda à tipicidade, porém em contraponto à ilicitude do comportamento. Vamos analisar qual é a relação existente entre esses dois elementos e analisaremos ainda nexo causal e a teoria da imputação objetiva. Não deixe de participar! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.